meus queridos irmãos, pelo sacerdócio, Padre Luiz Simões, Padre José Bel, Padre Joelson, querido irmão, pelo serviço do altar, Diácono Davi, queridos seminaristas, estimado deputado Nelson Pellegrino, queridos filhos desta paróquia, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos religiosos aqui presentes, religiosas, consagrados e consagradas. Vocês meditaram durante a novena de preparação para esta festa sobre Maria, a mulher que guardava tudo no seu coração. E eu, ouvindo o tema que foi meditado durante esses dias, comecei também a recordar alguma coisa que eu trazia dentro do meu coração e que de algum modo fala sobre os tempos em que nós vivemos. Eu concluí o meu ensino médio em 1980, portanto, há 31 anos atrás. E naquele período, eu lembro perfeitamente que no Salesiano, a grande conversa era que a Marinha do Brasil havia comprado computadores nos Estados Unidos. Era novidade no período. Computador, nós não sabíamos bem o que era, porque eu lembro que um ano antes eu havia concluído o meu curso de datilografia lá na paróquia do Salesiano. O que é certo é que se falava muito dos computadores. Diziam até que nós podíamos brincar nos computadores e que os computadores nos daria tempo para que a gente pudesse fazer tantas coisas que sobraria um tempo ainda maior para que a gente pudesse se divertir com os amigos. Ora, é interessante, o tempo passou, 31 anos depois, e quando eu começo a olhar aquilo que a gente conseguiu para a nossa vida, eu vejo que realmente a entrada da informática no mundo foi uma bênção, mas não conseguiu resolver os grandes problemas que nós gostaríamos de resolver. Nós gostaríamos que o computador nos desse tempo para visitar os amigos que estão enfermos. Nós gostaríamos que o computador nos desse tanta agilidade que nós tivéssemos mais tempos para brincar, para ir às praças, para passear com o nosso cachorrinho, para poder falar bastante com as pessoas que nós amamos. Nós gostaríamos de ter mais tempo para perdê-lo com coisas que realmente agradam o coração. Entretanto, por incrível que pareça, nosso tempo anda tão curto que já não temos mais tempo de visitar os amigos. E é terrível quando nós temos que programar, por exemplo, o enterro. Mais terrível ainda quando a gente é obrigado a sair da rotina da nossa agenda porque uma coisa extraordinária aconteceu, porque nós não temos tempo. E por causa disso, nos não sobra sequer tempo às vezes para a gente falar com Deus. E eu posso imaginar que Deus é aquele pai cheio de saudade, que vendo o filho distante, espera sempre que ele volte para casa. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, porque eu estou recordando de algum modo do passado? Não é apenas para sentir saudade, porque a vida continua e a gente não pode viver do passado, mas nós temos que viver plenamente o presente em vista do futuro. Mas o passado é um grande aprendizado para nós todos. E olhando o Evangelho de hoje, esse capítulo 1, especialmente o versículo 39 do Evangelho de São Lucas, eu acho que nós temos muito a aprender. Por quê? Porque Maria também estava envolta com as suas preocupações. Tinha certamente cuidado do rebanho lá de Nazaré. Tinha as suas preocupações como garota que era naquele período. Tinha principalmente uma preocupação. Ela havia dito sim a Deus e estava grávida. E por causa disso, todo o seu tempo era de algum modo para cuidar dessa gravidez. Entretanto, essa jovem, em meio a tantas atividades, recebeu uma notícia. A sua prima Isabel precisava de sua ajuda. E o que foi que Maria fez em Nazaré naquele período? Sem olhar para a sua agenda, sem olhar para as suas preocupações, ela largou tudo. Largou o seu Facebook, largou o computador, largou de lado o seu e-mail, largou de lado a sua televisão no último capítulo, largou tudo e foi correndo apressadamente para a região montanhosa da Galileia.
largou tudo, porque ela tinha uma meta de vida, e a meta dessa jovem era viver profundamente aquilo que nós chamamos caridade, aquilo que nós chamamos amor. E essa jovem sai correndo da sua vida para poder fazer uma visita a alguém que precisava de uma palavra, precisava de um apoio, precisava de uma presença, precisava tão somente de um sorriso. Ela larga tudo, e o Evangelho de hoje, nesse versículo 39, nos diz algo fundamental. Ela foi apressadamente, porque quem deseja fazer o bem tem pressa. Não fica olhando para o céu, ou então deitado na cama dizendo: será que vai dar tempo de realmente sair? Será que vai dar tempo de fazer o que eu tenho que fazer? Mas essa jovem foi apressadamente, quase que correndo para servir a sua prima Isabel, e não ficava distante, e não tinha táxi nem ônibus, muito menos o metrô, porque o de lá de Nazaré estava 12 anos sem sair do papel, por incrível que pareça. Ela não tinha como chegar rapidamente lá em uma distância que é mais ou menos de Salvador até Feira de Santana. Qual o resultado disso? Essa jovem de Nazaré vai com os seus meios, talvez a pé, talvez no lombo de um jumento. O que é certo é que ela foi. Entretanto, Nazaré não era uma cidade que ficava perto, é uma cidade que ficava a 130 quilômetros, não é? Melhor dizendo, a região da Judéia ficava a 130 quilômetros de Nazaré, portanto, uma grande distância, daqui mais ou menos até Feira de Santana, e era uma região montanhosa, de subida. Resultado: quem deseja fazer caridade, sobe, quem deseja fazer o bem, sobe. E é exatamente isso que nós vemos nessa jovem de Nazaré. A igreja venera Maria, não porque ela quer criar uma fantasia de uma mulher excepcional, como se fosse uma espécie de deusa, de forma alguma. A igreja não venera Maria apenas por causa de uma escolha, que já seria muita coisa. A igreja venera Maria porque a igreja consegue se enxergar na figura dessa mulher da igreja. A igreja venera Maria porque Maria é exemplo para todos nós, de mulher de coragem, de mulher que não arregou, de mulher que teve a coragem de dizer que Deus derruba os poderosos dos seus tronos, que não é apenas a pessoa que tem poder, mas aquele que usa o poder para massacrar, aquele que usa o poder para entristecer, aquele que exerce o poder para subjugar o outro, nas mais diferentes facetas da sociedade, não apenas no mundo da política, mas dentro de casa, nas relações de namoro, nas relações matrimoniais, na relação mãe, pai, filhos, nas relações que nós temos dentro do trabalho. Ou seja, ninguém nasceu para a escravidão, e essa mulher não quis ser escrava. Por causa disso, foi capaz de gritar que Deus, o seu Salvador, com toda a sua humildade, essa mulher vai dizer que Deus se inclina sobre a sua humildade. Ou seja, Deus olha a simplicidade daquele que tem coragem de viver pela fé, aquele que tem a coragem de viver pela alegria, e daqueles que têm a coragem de, antes de mais nada, de fazer da vida do outro uma grande alegria, uma grande realização, daquele que é capaz de transmitir pela sua própria vida o que nós chamamos amor. E por causa disso, meus irmãos e minhas irmãs, é que hoje nós estamos celebrando, Nossa Senhora da Vitória. E por que Nossa Senhora da Vitória? Porque essa mulher é a antecipação de tudo aquilo que nós teremos. Sonhamos com a realização na terra. Essa mulher teve das realizações a maior. Era mãe, gerou não apenas para si, ela gerou para o mundo. Ela deu seu filho Jesus e o preparou para que ele fosse dependente. Aquilo que nós vemos na personalidade de Jesus foi aquilo que ele aprendeu em sua casa. Portanto, essa jovenzinha de Nazaré abriu as portas do mundo e disse ao seu filho Jesus: está aí, é todo seu, vá adiante, não fique preso, não tenha medo, aprenda. E alimentou durante 30 anos esse filho, para depois ela mesma largar a sua casa para segui-lo. Quanta beleza, meus irmãos e minhas irmãs, na preparação para dar ao mundo esse grande bem. Ela não apenas acolhe Jesus, mas ela segue Jesus porque ela é discípula. E essa mulher de Deus
guarda no mais profundo do seu coração as lembranças de uma vida doada. Ela nunca se separou do Senhor. Ali estava no momento crucial, quando ela disse sim. Ali estava essa mulher, quando também foi capaz de acolher o seu filho na manjedoura. É presença viva. Ali estava essa mulher quando Jesus está no templo. Ali está essa mulher quando o seu filho sai de casa e começa as grandes peregrinações. Ali estava Maria nas bodas de Caná, se alegrando com as alegrias dos outros. Ali estava Maria quando Jesus vai a cada canto, acolhendo homens e mulheres, realizando o grande milagre da vida. E no momento crucial da existência,